A gente vai continuar falando das primárias republicanas na Carolina do Sul. Agora, com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker, com quem é sempre um prazer dividir tela aqui na CNN. Denilde, muito boa noite, bem-vinda aqui ao CNN Prime Time. Antes de tudo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Queria tratar um pouco inicialmente sobre as primárias propriamente dita, todo esse simbolismo de Nikki Haley tendo que se sentindo pressionada a tentar vencer no seu estado, mas todo mundo dando como certo de que Donald Trump é o favorito, mesmo num estado em que a sua principal adversária foi governadora. Isso pode sacramentar o fim da campanha de Nikki Haley ou não? Ela, como o Patrick disse, o fato de ter um fundo de arrecadação, né, ter recebido muito apoio financeiro, vai dar uma sobrevida pelo menos ali até a primeira terça de março, Super Tuesday, no dia 5 de março, com a expectativa ali de vários outros estados fazendo as suas primárias. Mais uma vez, boa noite. Denilde, bem-vinda ao CNN Prime Time. Boa noite, Yuri. Um prazer estar aqui de novo com você. Olha, ela de fato tem aí uma situação muito mais difícil, né? Perder em outros estados. Havia uma justificativa, mas perder num estado em que ela foi governadora, que teve uma avaliação positiva enquanto governadora, é uma pressão cada vez maior para que ela saia da corrida e admita aí que ela não vai conseguir ser a candidata escolhida para disputar a eleição frente ao Biden. Mas ela tem insistido, o argumento é que ela tem recursos ainda, fez nas últimas semanas campanha nos estados que vão ser importantes na super terça, mas há também uma espécie de uma forma que ela tem colocado de ser uma alternativa dentro do partido. Então, dentro de uma estratégia até de que, se caso aconteça alguma coisa com a candidatura do Trump, ela é uma alternativa viável. Então, esse também tem sido um discurso muito forte que ela faz junto aí principalmente às principais lideranças republicanas. Mas o que chama atenção é por que ela não conseguiu, né, ganhar ou próximo de uma vitória, ou pelo menos uma votação expressiva, como as pesquisas estão indicando que pode ser que aconteça, no estado em que ela teve aí um papel importante. E uma das razões é que há uma visão sobre ela de que ela não construiu aliados importantes no estado, e isso fez falta neste momento de campanha. Então, também aí a própria estrutura da campanha dela que não conseguiu viabilizar alianças. E, de outro lado, o eleitor que já entende que o Trump é o que tem mais força e o que tem mais capacidade de se contrapor ao Biden na eleição em novembro. Então, por isso, ela acaba perdendo aí espaço ainda mais junto aos republicanos. Agora, também tem uma questão que eu queria trazer contigo, Denilde. Eu estava vendo no site da CNN americana, um pouco antes de entrar aqui no estúdio, eles fazem, né, aquelas exit polls, que seria o equivalente à pesquisa de boca de urna, que a gente chama aqui no Brasil, com os eleitores ali que acabam de votar, etc. E eles detectaram um perfil muito parecido com de dos outros estados que já deram vitória a Donald Trump, como Iowa ou mesmo New Hampshire, e muito forte o movimento, né, do Trump, do MAGA ali, do Make America Great Again, se não a maioria dos eleitores se identificando com esse movimento, mas uma boa parcela, coisa de 40% dos entrevistados, por exemplo, nessa pesquisa citada pela CNN americana. E o pêndulo muito balançando ali para o lado do muito conservador, ou mesmo não só conservador, quer dizer, e muita crença na descrença da vitória de Joe Biden. Ou seja, o discurso de Donald Trump, por mais que possa soar distorcido, que espalha desinformação, que não trata da realidade do que foi a eleição, que ele perdeu a campanha, a reeleição para Joe Biden, e depois tudo que levou ao 6 de janeiro, ao ataque ao Capitólio, mas há uma parcela muito grande de eleitores do Partido Republicano que de fato acreditam. Por isso, essa adesão também bastante grande dos líderes, dos próprios políticos dentro do Partido Republicano, na sua avaliação?
Com certeza, Yuri, todos os políticos estão olhando também para suas bases eleitorais, né, e entendem que essa visão é muito forte no eleitor, especialmente no eleitor mais conservador, e também não querem ir contra essa onda novamente mais conservadora dentro do partido, e porque com isso perderia, né, votos e perderia espaço. A gente sempre tem que lembrar, Yuri, que agora o que está acontecendo é uma mobilização dentro do grupo de apoio dos republicanos. Então essa mobilização, e o Trump tem sido muito eficaz em mobilizar os seus eleitores mais fiéis, aqueles que acreditam nas suas posições, que aquele eleitor que apoiou ele em todos os momentos durante a presidência dele e depois, né, também reafirmou aí uma posição muito forte, né, de uma ligação, quase que de uma ligação com o líder, de seguir um líder como o Trump, né, na sua vertente mais populista, e ele tem sido capaz de mobilizar os conservadores mais moderados, o que a Haley não conseguiu e outros candidatos também não conseguiram, né, de fazer com que esse eleitor participe desse processo das primárias. Então, isso o Trump tem feito, e aí o Trump, para mobilizar os eleitores mais moderados, ele tem usado esse discurso de contraponto ao Biden e usado alguns temas que são negativos para o Biden, como a questão da imigração, como a questão da segurança, né? Em alguns estados isso é bastante crônico, e também os ganhos econômicos que, apesar dos índices, as pessoas não sentem que a sua vida melhorou no governo Biden, e isso ele utiliza bastante nos discursos e na mobilização. E por fim, Denilde, também para te ouvir um pouco sobre esta fala de hoje de Donald Trump nesse evento conservador, se colocando como um dissidente e como o homem que pode libertar a América de novo da tirania, um discurso que, enfim, né, que tem um apelo muito emocional ali, uma coisa que beira a irracionalidade, levando em conta que os Estados Unidos são um país que tem a liberdade como um princípio fundamental, literalmente, da sua formação enquanto nação, mas alegando tudo isso, né, como estava falando também com o Sérgio Patrick, esse discurso de perseguição que nos é familiar também, e como isso tem tido apelo não só nos eleitores mais conservadores, nos eleitores que já estavam com Trump, mas principalmente, como você disse, mesmo entre os conservadores moderados, tem tido uma adesão que a mim, pelo menos, me parece um tanto quanto surpreendente. Queria te ouvir um pouco do quanto esse discurso muito emocional, de perseguição, é preciso lutar pelas liberdades, vencer a tirania, eu sou um dissidente desse sistema, vindo de alguém que já foi presidente, que está dentro de um partido e que tem também toda a sua trajetória como empresário dentro do sistema americano. Yuri, uma das coisas que hoje, quando a gente olha, né, e analisa a política americana, a racionalidade é um dos poucos elementos, né? Então, e isso vem de uma polarização que ela é baseada numa lógica muito emocional, de trazer a emoção para a posição política. O Trump usou isso em 2016, usou em vários momentos da campanha dele, e agora também tem utilizado. Então, essa característica, ela é uma forma da característica de muitos, não só o Trump, mas muitos populistas no mundo, e utilizada fortemente pela extrema-direita no mundo, que é usar a emoção. E essa emoção, ela é no sentido de trazer medos que são colocados para que as pessoas se mobilizem. Então, muito do discurso dele tem essa característica, né? Então, nada foi bom no governo Biden, tudo foi ruim, eu vou ser capaz de voltar e trazer um novo cenário para os Estados Unidos. Então, essa é a narrativa forte que o Trump tem usado. E ele tem usado a narrativa muito forte
de que ele vive uma perseguição e por isso ele é antissistema, né? De que ele está lutando e todas essas acusações e todos esses processos em que ele tem sido envolvido e tem, inclusive, perdido na justiça, é resultado da forma como ele está se contrapondo ao poder das elites tradicionais americanas. Então, esse é um discurso que não se espera racionalidade, mas ela espera engajamento e cada vez mais pessoas que se envolvam nesse processo. Então, esse é o modelo que ele tem usado. Tem tido, na mobilização das primárias, acho que é sempre importante a gente colocar, na mobilização das primárias ele tem tido sucesso em mobilizar os republicanos. O que falta agora é saber como que vai ser no embate com o Biden e como que o Biden vai conseguir se contrapor para mobilizar aí os eleitores democratas, mas também os eleitores independentes que podem fazer a diferença em alguns dos estados. Mas essa polarização nos Estados Unidos, ela tem um cunho muito emocional mesmo.